Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma palestra da Sociedade Legião Espírita. Na noite de hoje nós falaremos sobre o tema O Cristo Consolador e antes de tratarmos do tema, faremos uma pequena oração, como de praxe. Pai amado, querido e amado Mestre Jesus, Espíritos protetores, mentores que protegem nossos trabalhos, a nossa casa querida, que nos mantém intuídos e buscam nos orientar em direção às boas vibrações, aos bons pensamentos. Agradecemos primeiramente por todas as oportunidades dentro da seara do Espiritismo, de estudo, de aprendizado, de boas ações, de reflexões internas, de oportunidades, enfim, para sermos melhores hoje do que fomos ontem e assim subsequentemente em todo o nosso caminho de evolução espiritual. Pedimos nesse momento que ao longo da nossa reflexão dessa noite sejamos intuídos e orientados na melhor direção possível para esse trabalho e que as reflexões de hoje nos sirvam de aprendizado e de prática para continuarmos a nossa caminhada de progressão. Com a licença dos bons espíritos, com a autorização do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai, pedimos licença para iniciar mais um trabalho de palestra doutrinária no formato online. Que assim seja. Então, como dito anteriormente, o nosso tema é o Cristo Consolador. Ele é um capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6. É um capítulo relativamente curto em termos de número de páginas, mas absolutamente importante, denso em termos de conhecimento e descobertas para que nós tenhamos. Como a maior parte das obras básicas, este capítulo e o Evangelho segundo o Espiritismo de forma geral, ele nos dá a oportunidade de ser lido e relido, e a cada vez que nós fazemos isso, descobrir novas versões, novas camadas de conteúdo de aprendizado sobre cada uma das teorias, e dos conhecimentos que vêm do Evangelho, de todas as obras básicas e do conhecimento da doutrina espírita. Então, neste capítulo, nesta etapa, nesta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iniciamos com um subcapítulo chamado O Jugo Leve. E nele nós temos uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então essas palavras de Jesus, ele nos trouxe ou nos falou sobre isso, nos levando a entender que dentro do seu exemplo, daquilo que ele veio nos mostrar e nos ensinar, nós poderíamos ter uma série de aprendizados. Nós sabemos muito que Jesus nos ensinou pela prática e pelo exemplo, muito mais do que pelo que disse ou pelo que deixou escrito. Na verdade, outros escreveram para nos contar o que Jesus aqui fez e tentou nos ensinar, mas ele nos ensinou pela prática. Então ele veio aqui mostrar para a gente que é possível fazer isso. Então quando ele fala do jugo leve, ele coloca sobre sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, a perda de seres amados, todas essas atribulações, essas dificuldades, esses obstáculos, essas pedras no nosso caminho, típicas de uma questão do que a gente veio fazer aqui, da característica de um estágio numa vida material feita de encarnações e alternativas e chances para o nosso crescimento. Todos esses sofrimentos, todos esses precalços, eles encontram consolação na fé no futuro. Se nós conseguirmos, se nós criarmos uma concepção, um entendimento sobre a justiça de Deus, sobre a sequência das várias formas, das várias alternativas, das várias sucessivas chances de encarnação e do nosso caminho constante, contínuo, em direção ao aprendizado, em direção ao nosso progresso, se nós tivermos essa confiança no futuro, na justiça de Deus,
no que vem à frente para nos dar oportunidades, que se nós tivermos essa fé, se nós tivermos essa confiança, se nós tivermos essa visão, essa certeza, que tudo isso fará com que o sofrimento, com que as atribulações, com que as misérias, as decepções, as perdas, as falhas e tudo aquilo que a gente passa por aqui tenha uma outra percepção, um outro nível de compreensão, de tolerância, de paciência, de aceitação em relação às misérias. E que isso Cristo veio nos ensinar aqui. Cristo passou por uma série de sofrimentos, de dificuldades, postos ou interpostos por nós mesmos que aqui estávamos. E ele nos ensinou que com essa fé, com essa visão de futuro, com a certeza de que a lei de Deus prevalece sobre tudo, isso nos deixa o jugo mais leve. A nossa carga, o nosso peso, ele se torna mais tolerável à medida que nada se espera de que a gente vai continuar eternamente pagando penas, que elas são temporárias e são parte do nosso caminho. Então, se por um lado nós tendo essa visão, se nós conseguirmos ter essa visão de futuro, essa fé, essa confiança nos jugos, nos desígnios do plano espiritual, nós temos um jugo mais leve. Ao contrário, aquele que não consegue ter essa percepção, que ainda não criou uma educação interior de entendimento, que duvida deste ciclo de várias experiências, que a cada obstáculo, que a cada sofrimento, que a cada aflição sentida, esse peso cairá sobre este indivíduo com toda a sua força. Então essa ideia do jugo leve é de estudo, de compreensão, de entendimento e de aceitação de desígnios que são temporários e fazem parte do nosso percurso, para que a carga do sofrimento, da aflição, da dificuldade, que são inerentes e parte integrante da nossa experiência aqui na Terra, para que isso seja mais suave. Então, no final das contas, nós podemos concluir que Jesus acolhe a todos. Nós já sabemos disso. Jesus, enquanto esteve aqui, acolheu todos os pecadores, os mais próximos, os mais distantes, os mais ricos, os mais pobres, igualmente. Mas a sua assistência e a sua benevolência, a felicidade prometida que Jesus nos falou aqui, que Deus nos promete, ela depende, ainda que não de muitas condições, de algumas condições básicas, que são a observância, basicamente, das leis de Deus. Que são condições como, por exemplo, a lei de justiça. Nós precisamos ser justos, corretos. Nós precisamos seguir a lei de amor, a mais importante de todas e que pauta todas as outras, e a lei da caridade. Que essas coisas estão muito interligadas. Fazer a caridade é fazer justiça e, ao mesmo tempo, um ato de amor. E essas coisas se conectam, criando um triângulo de uma condição de observância de poucas, mas importantíssimas regras para que nós possamos construir uma visão e uma fé neste futuro e neste mecanismo de várias vivências para irmos aprendendo, de forma que o jugo, que a carga, que o peso das dificuldades dessa vida, que são parte integrante do processo de crescimento nos quais todos nós estamos inseridos, que observar essas leis vai tornar a nossa carga mais suave. Nós precisamos observá-las. Além disso, nós temos a segunda parte do capítulo, voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Consolador Prometido. Nós temos também uma passagem de um evangelho, do Evangelho de São João, capítulo 14, que fala o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. E um pouco mais adiante dizendo: esse Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, na verdade, vocês veem que não é somente ensinamentos, mas a capacidade de recordar ensinamentos já feitos. Então, quando Jesus disse que mandaria mais adiante um Consolador, em que ele viria para retomar o nosso conhecimento, para nos ensinar coisas a mais,
para construir sobre a sua pregação, os seus ensinamentos, ele nos colocou isso como uma condição de nós estarmos prontos para recebê-lo, né? Tudo na lei divina acontece no seu devido tempo. Então, a vinda do Consolador prometido viria no momento em que a humanidade tivesse alçado-se a uma nova condição de entendimento coletivo, que assim estivesse pronto a absorver o que o Consolador prometido poderia trazer. Então, a gente vê efetivamente que ao desencarne de Jesus, entramos como uma sociedade, como mundo, né, como mundo encarnado, em um momento complicado de avaliações internas, de crescimento lento, de até de patinar um pouco para crescer como coletividade. E a partir do momento em que a gente rompe, né, com aquele caminho mais obscuro, mais difícil que nós passamos, surgem novas ideias, surgem novos pensamentos, o humano, né, como coletividade, se coloca mais pronto, e aí vem, na época predita, conforme nos disse Jesus, o Espiritismo, que seria este Consolador prometido, né, que hoje nós sabemos que é este Consolador prometido, que veio para cumprir essa promessa do Cristo, e vindo, né, como esse Espírito de verdade que revela as coisas, que cria conhecimento sobre conhecimentos prévios de uma forma mais avançada, mais complexa, mais completa, com mais informações, que nos chama à observância das leis de Deus, né, obviamente. Ensinando todas as coisas, sem figuras, sem alegoria, sem complicações, sem palavras difíceis, sem rituais obsessivos, rituais excessivos, sem informações que mais nos confundem ou nos levam simplesmente a crer do que a compreender. Então o Espiritismo traz a camada da compreensão, do estudo, do crescimento e leva isso a uma nova dimensão, né? Então o Espiritismo, como grande colaboração, ele vem promover o entendimento através da fé raciocinada, que nos incentiva, que nos leva a questionar, que nos leva a buscar mais informações, a efetivamente entender as coisas através do raciocínio, e não somente da aceitação das ideias, que em algum momento foi necessário ser dessa forma, né? Não adianta nós queremos criar entendimento e compreensão naquele que não está pronto para tal. Então, no máximo, a gente coloca algumas coisas que precisam ser observadas e dá algum tipo de motivação para que isso seja feito. A partir do momento de um novo patamar de preparação, de entendimento da sociedade, né, dos seres humanos coletivamente, chega o Espiritismo dando a condição de nós raciocinarmos e construirmos conhecimento sobre ele. Ou seja, o Espiritismo vem para abrir olhos e ouvidos, para nos fazer enxergar, ouvir, raciocinar e construir conhecimento sobre aquilo que nós vemos e ouvimos. O Espiritismo também mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e nessa destinação que nós temos aqui na Terra. Ou seja, se nós estudarmos um pouco mais do Espiritismo, nós vamos conhecer o porquê de sofrermos como indivíduos, né? O que era um entendimento muito mais complexo até então, né? Por que nós sofremos? Sofremos porque estamos em processo de crescimento. Sofremos porque só podemos reconhecer o bem se experimentarmos o mal também. Ou seja, partimos todos de um rudimento, de uma simplicidade total para construirmos a nós mesmos através do mérito das nossas próprias experiências. Então, o Espiritismo mostra que o objetivo do sofrimento é de ser aquilo que nós chamamos e que está denominado neste capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez com palavras um pouquinho diferentes, em crises salutares capazes de produzirem a cura. Quer dizer, um meio de depuração para garantir a nossa felicidade em existências futuras, passando por períodos de sofrimento, de dificuldade, de falta de esclarecimento, de dúvida, de dor e assim por diante. Ou seja, vivemos este lado mais complicado, mais difícil, mais duro da existência, de forma a construirmos a cura
para a felicidade no futuro. Um pouco mais adiante nesse capítulo, como é de praxe também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos orientações dos Espíritos, né? E lá, neste capítulo, nós temos uma série de intervenções do Espírito de Verdade, colocando algumas passagens para nos ensinar, para nos orientar sobre este tema, né? Que basicamente este capítulo todo versa sobre o sofrimento, a dor, as dificuldades, né? O lado negativo, como nós percebemos, da nossa escala aqui na Terra. Nós sabemos que a nossa existência aqui jamais será única e exclusivamente de felicidade, porque nós não somos capazes de viver a felicidade real. Nós precisamos conhecê-la e reconhecê-la, para aí então podermos usufruir de todos os benefícios dela. Para nós, nesse momento, a felicidade é um pouco diferente daquilo que efetivamente é a felicidade. Nossa percepção de felicidade está ligada a coisas mais voláteis, a coisas mais passageiras, as coisas que às vezes nos geram mais ansiedade do que felicidade, mas nós entendemos isso como felicidade, né? Mais euforia. Mas enfim, construindo esse entendimento através dessas orientações, nós vamos ser mais preparados para efetivamente reconhecermos a felicidade do jeito que ela é, real, duradoura, para sempre, no futuro, onde nós seremos capazes de senti-la. E dentro dessa circunstância, dentro dessa orientação, o Espírito de Verdade nos dá algumas orientações muito importantes nessa sequência do capítulo. Algumas delas estão na sequência aqui da nossa fala. Primeiro, venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a imutável verdade, qual seja, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelei a doutrina divinal, mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então aqui a gente vê uma justificativa, talvez, né, pelo entendimento, de por que o Consolador prometido, pela percepção que nós tivemos, demorou tanto tempo para chegar. Porque nós insistimos em galgar um caminho mais longo e mais árduo. Apesar da vinda de Jesus Cristo ter nos colocado todas as condições para que nós aprendêssemos através do seu modelo, do seu guia, como as coisas deveriam ser, nós enveredamos por outras sendas, né? Aqui colocadas como as ásperas sendas da impiedade. Quer dizer, fomos pouco piedosos, pouco compreensivos, pouco amorosos do jeito que Cristo nos ensinou. E por isso nos afastamos do momento onde estaríamos mais prontos para receber Consolador. E precisamos passar por uma série de obstáculos e dificuldades para reconstruir aquele caminho que nos colocou de volta a uma condição de estarmos mais prontos para receber o Espírito Consolador, que é uma doutrina consoladora que colocou um momento para relembrarmos tudo aquilo que já tinha sido colocado no passado, ensinado no passado, e que nós insistimos teimosamente em não aprender, e também de construir novas camadas de conhecimento sobre estas. Então continua o Espírito de Verdade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então nós vemos aqui uma frase absolutamente bonita, né? de entendimento de que não precisam profetas virem, encarnarem, viverem entre nós, porque a partir do momento que o Espiritismo se revela, os profetas, de uma forma ampla, são todos aqueles espíritos de luz que estão no plano desencarnado e que dedicam parte do seu tempo a abrir um canal de comunicação e orientação para conosco. E assim nós temos
meios, né, os nossos conhecidos médiums, que recebem essas informações, codificam essas informações e repassam para a maior parte das pessoas poderem consumi-las. A própria codificação do Espiritismo, através das obras básicas, foi feita dessa forma. Nós não temos um interlocutor que veio para cá para nos dizer tudo aquilo que estava no plano espiritual. Nós tínhamos um caminho que era coordenado por Allan Kardec, que veio com essa função, onde várias vozes transmitiam informações que eram compiladas, trabalhadas e divulgadas, coordenadas por Allan Kardec, mas não somente por este, de forma a dispersar essa informação para todos os lados do planeta, onde haja ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, segue o Espírito de Verdade dizendo: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Claro, Jesus já veio nos ensinar isso, né? Que a primeira lei, que a primeira observação necessária para uma vida de felicidade, de regozijo pleno da nossa capacidade de crescimento e busca da perfeição moral, ela está na lei do amor. Mas segue o Espírito de Verdade. Em sequência, instruí-vos, este é o segundo. Quer dizer, então, seguirmos a lei do amor, mas buscarmos sempre novos aprendizados, sermos cada dia um pouco melhor do que fomos no dia anterior, através de entendimentos, de novas interpretações. Então eu volto àquela frase que eu falei lá no começo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Livro dos Espíritos e todas as outras obras, não só as básicas, mas obras que criam o cerne da doutrina espírita. A cada vez que nós voltarmos a ler informações de capítulos, ou de partes, ou de trechos, mesmo que sejam absolutamente bem conhecidos da doutrina, nós vamos criar uma nova camada de conhecimento, porque há muita riqueza de informação na doutrina espírita. E ela nos ensina pela sequência da instrução. Então aqui está a lei do amor e a lei da instrução. Ambas são absolutamente cíclicas, né? Nós amamos continuamente, nós nos instruímos continuamente. Isso jamais cessa. Nem o amor e nem a instrução, nem o conhecimento. Então elas só acrescentam. Quanto mais a gente divide, quanto mais a gente compartilha amor e educação, mais a gente tem. Então não é uma divisão como de coisas materiais, né? Que a gente divide com outra pessoa e a gente fica com menos. Quanto mais amor, informação e conhecimento eu compartilho com o próximo, mais eu tenho. Então a gente só cresce exponencialmente em todas as direções. Então, seguindo o Espírito de Verdade diz: no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Então a culpa não foi da igreja ou de qualquer outra forma de conhecimento que se construiu sobre o que Jesus trouxe a nós. Não há erro no que Jesus nos orientou, não há erro nas informações que foram colocadas a nós. Há erro sim em como isso foi praticado, em como isso foi passado adiante, na forma como nós agimos em relação a isso, porque não há perfeição em nós ainda, mas na palavra de Deus há perfeição total. Então o Espiritismo não nega nada do que foi dito antes, porque nada do que foi dito antes estava errado. O Espiritismo constrói sobre e corrige as coisas que foram deturpadas ou que foram modificadas ao longo do tempo por nós, não por Deus. Finalmente, segue o Espírito de Verdade dizendo que nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Ou seja, o sofrimento é parte do nosso caminho, como já falamos inúmeras vezes, somente hoje e muitas outras vezes, mas fazem parte da construção da nossa felicidade de amanhã. A infelicidade de hoje constrói o caminho da felicidade de amanhã. Isso não quer dizer em absoluto que nós viemos à Terra para sermos infelizes. Não, não é isso, né? Nós não podemos entender isto desta forma, porque nós temos a liberdade de sermos felizes, mas nós precisamos ter a consciência
de que a nossa capacidade de reconhecer e vivenciar felicidade pode estar deturpada. Aquilo que nós entendemos como felicidade não necessariamente o é. E aquilo que nós entendemos como infelicidade, como sofrimento, como tortura em alguns momentos, são passos essenciais para construir a felicidade que nós ainda não conseguimos apreciar daqui a pouco. Né? Então nós podemos sim ser felizes, podemos curtir a nossa felicidade, mas não podemos esquecer que se a felicidade que nós curtirmos, aquilo que nos faz bem nessa vivência, nos afasta da felicidade futura, que isso vai nos fazer sofrer mais. Né? Então, se nós não tivermos um tempo para desenvolver o nosso lado espiritual, para estudar, para nos desenvolvermos como pessoas melhores, porque estamos todo o tempo buscando essa felicidade fugaz, né, que existe aqui na Terra, que isso é a escolha pelo caminho que nos afasta do jugo leve, que torna o sofrimento mais pesado. Né? Então, em algum momento, essa conta virá. Seguindo, fala o Espírito de Verdade, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Extirpados sejam de vossas almas doloridas e impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Então, mais uma camada de aprendizado aqui sobre a doutrina espírita e a gente aceitar os aprendizados, aceitar as orientações e buscar compreender sobre elas, né? Construir conhecimento sobre elas. E já partindo aqui para o encerramento, uma frase do Espírito de Verdade em Rave, 1863, coloca o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua que encerra um ensinamento profundo. Elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Vou repetir. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. E seguindo, o coração bate melhor, a alma se asserena, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente é golpeado o espírito. Então nós podemos ver que sim, o espírito e o corpo eles estão completamente ligados nessa nossa existência aqui, né? Ainda que o espírito não dependa do corpo, nesta existência eles se conectam, né? E o corpo é o veículo pelo qual nós circulamos nessa terra. Então, partindo de novo lá, né, para aquela frase que eu destaquei, o sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação, nos mostra que o repouso, a tranquilidade, a resignação, a aceitação não são passivos. Né? Nós conhecemos a dificuldade, nós buscamos suplantá-la, nós buscamos superar o sofrimento, mas nós entendemos que o sofrimento é parte da nossa caminhada por aqui. Então, na verdade, não é uma aceitação passiva, e sim uma não revolta contra os desígnios do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos passar por algumas dificuldades, e tendo esta consciência, passamos por essas dificuldades com muito mais serenidade, porque é este o real significado de resignação. Não é uma aceitação tola, de que simplesmente assim Deus quer, então eu não faço nada para sair disso e a culpa não é minha, porque isso vem dos espíritos. Não, gente. A culpa, a responsabilidade, porque culpa é uma palavra muito feia que serve para muito pouco, né? Mas a responsabilidade é de cada um de nós. O que nós passamos é responsabilidade nossa. Mas nós não precisamos necessariamente nos subjugarmos ao sofrimento. Nós temos que construir um caminho para sair do sofrimento da melhor forma possível e aceitar que são desígnios necessários do plano espiritual para que possamos crescer e sermos mais felizes no futuro. Ou seja, sofrimentos passageiros em troca de felicidades perenes. É um bom negócio, né? Vamos combinar. Bom, com essas palavras, então, nós vamos fazer o nosso encerramento, agradecendo ao nosso Pai Maior, a toda a espiritualidade que nos orienta, nos intui, nos traz boas reflexões, e que basta nós estarmos atentos, abertos e prontos para ouvi-la, para deixá-la falar aos nossos corações.
pois esses pensamentos elevados, essas reflexões positivas, constroem o conhecimento dessas novas camadas de compreensão que nos levarão à felicidade eterna, que nos farão indivíduos melhores, capazes de observar as leis de Deus, em especial a lei de amor, que nos faz melhores. E que, ao nos fazer melhores, nos carregam coletivamente para um futuro melhor. Sabedores de que os sofrimentos são passageiros e necessários e característicos do nosso momento de evolução espiritual, seremos mais pacientes, mais tolerantes, teremos mais resignação e, com isso, cada dia estaremos mais próximos de sermos realmente felizes. Agradecidos à espiritualidade pela oportunidade de aqui estarmos, de todas as reflexões que tivemos hoje, e com o nosso compromisso de mantermos esses pensamentos e continuarmos o nosso crescimento dia após dia, pedimos licença para encerrar a nossa palestra dessa noite. Que assim seja.